Bom dia, boa terça-feira para todos. Elevação do Yukon, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. É de suma importância mantermos o Yukon numa posição elevada no mundo espiritual. Para consegui-la, temos de ser purificados das muitas máculas pelo sofrimento ou através da ajuda aos semelhantes. Como resultado desse trabalho, alcançaremos elevação espiritual e o nosso Tie-Shokaku se desenvolve e se aprimora. Ao atingirmos certo grau de espiritualidade, passamos a viver num ambiente em que imperam apenas procedimentos corretos e abundância de bens materiais. Chegar, contudo, a um nível mais alto de perfeição demora bastante, mas se evoluirmos um pouquinho que seja, a nossa situação já melhora consideravelmente. Em síntese, uma das nossas grandes preocupações deve ser a de conservar o Yukon num nível bem alto no mundo espiritual. É interessante que ele não fala, ele fala conservar no nível alto, porque cai. Cai, né? Não cai, cai. Cai lá no fundo, né, se bobear. Chega lá no fundo. É uma pena, porque todo o esforço, todo o trabalho que a gente fez para se elevar foi jogado fora. É quase que perdido. Só não é totalmente perdido porque vale como lição, como experiência, para a segunda vez você lembrar, uma vez eu já caí, então agora... Mas, poxa vida, né? Procura não cair tanto, né? Porque o que a gente mais vê é pessoa sobe, se modifica, fica nítido. Fica nítido que a pessoa saiu de um lugar do mundo espiritual para um lugar melhor. Só de olhar para a pessoa, às vezes você percebe, fala, tá melhor, subiu. Mas a maioria das vezes subiu, no dia seguinte parece que caiu de novo. Não sei o que faz, quer dizer, cada um sabe, né? Ou nem sabe. Muitas vezes é simplesmente ignorância. Não conhece, falta de conhecimento das leis divinas. Não está seguindo aquilo que Deus falou para fazer. Aí cai mesmo, tem jeito. Aí caiu, fazer o quê, né? Levanta. Não pode desanimar, falar, não, agora nunca mais eu vou conseguir chegar onde um dia eu já cheguei, né? Isso, se a gente olhar para a nossa vida, né, nessa vida exclusivamente, a gente vai perceber vários momentos de queda e ascensão. Vários, né? A gente percebe olhando. Procurar identificar o que a gente faz que se eleva. O que a gente deixa de fazer que para de cair. Então, claro, demanda
uma certa atenção, um certo cuidado, ou como ele diz aqui, nossa grande preocupação deveria ser de manter o Yukon num nível elevado. Essa é a maior preocupação que a gente deveria ter, mas geralmente a maior preocupação é coisa mundana, né? Coisa mundana faz parte também, porque a gente vive no mundo material, né? Apesar do nosso Yukon estar no mundo espiritual, a gente está vivendo aqui no mundo material. Então, através das nossas ações no dia a dia, ver, enxergar o que faz a gente ficar mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, mais amoroso, mais humilde. O que a gente faz que retorna essas coisas para a gente? E o que a gente faz que deixa a gente mais nervoso, mais inquieto, mais rancoroso? Alguma coisa está fazendo. Não surge de repente do nada. Às vezes, simplesmente, te falei várias vezes, né? Alguém falou alguma coisa pra gente, a gente não gostou, apareceu raiva. Raiva da pessoa que falou aquilo pra gente. Até aí, apareceu raiva, não é seu Yukon caiu. Porque na verdade raiva já estava dentro, por isso que ela apareceu. Não é você caiu. Mas se você manifestar essa raiva, cai. Meixo Sama falava, eu tenho um temperamento muito irascível. Ele falava, ele ficar virado. Ficava burro. Imagina. Cada doideira que ele devia ver, nossa. Pessoa carregando vaso de não sei quantos milhares de ienes. Aí, oi, tudo bem, vaso, caía. Ele ficava bravo. Nossa, bravo, desperdício, essas coisas. Ele ficava muito bravo. Pessoa agindo errado, sendo que ele já tinha avisado como era, ele ficava bravo. Às vezes ele não falava nada, simplesmente ficava bravo, ficava irado, mas esperava, passava. Mas sempre que alguém errava, ele alertava. Olha, isso que você está fazendo não está correto. Você continuando a fazer assim, você vai cair. Vai ladeira abaixo. Segunda vez que a pessoa errada, ele não falava nada. Ficava olhando. Não chamava mais atenção. Deixava cair, né? Uma hora a pessoa voltava. Aí quando voltava, ele falava assim, eu te disse, não te disse? Lembra aquele desenho? Mas eu te disse. Fala. A pessoa falava a verdade. Sim, né? Salvação e Thier. Pergunta de Mamerito. Uma pessoa se doou de corpo e alma a um familiar e não conseguiu resultados favoráveis. Por quê? Meixo Sama. Quem realizou essa dedicação não tinha sabedoria. Faltou-lhe Thier. Para tornar possível a recuperação de alguém, existe o tempo certo e a oportunidade. Mesmo que haja um trabalho intenso de devotamento,
sempre devem estar unidos ao desejo de salvação, à época, à oportunidade e o sentimento da pessoa que vai ser ajudada. Você quer ajudar a pessoa não quer ser ajudada, larga a mão. Não tá? Ela não quer? Deixa. É fundamental ter também em mente, de maneira bem clara, que só pela lógica se consegue realmente advertir uma pessoa sobre suas atitudes incorretas. Como o ser humano tem demasiado apego às próprias ideias, fica muito difícil fazê-lo abandonar o erro. Por isso, eu deixo que a pessoa fale, mesmo sabendo que está agindo de modo inadequado em determinados pontos. Ainda que eu sinta a grande pena dela, não tento impedi-la de cometer equívocos. Meixo Sama ficava penalizado. Ele ficava triste de ver a pessoa afundando. Mas não tem o que fazer. A pessoa não ouve. Tem que deixar. Embora pareça um pouco de frieza de minha parte, para salvar verdadeiramente alguém, essa é a maneira certa de agir. Mas familiar nosso está passando por problema, não é? A gente fica desesperado. Quer ajudar a qualquer custo. Mesmo a pessoa não quer ajuda, você quer ajudar. Não adianta. Tem que fazer como Meixo Sama falou. Larga a mão, pega, entrega na mão de Deus. E não se preocupa mais com aquilo. Esquece. Pensa assim, não tem jeito. Deixa para lá. Um dia, quando for a hora, Deus vai. Aí, a pessoa sozinha vem, pede ajuda. Agora percebi que, então agora eu preciso de ajuda. Aí fica fácil. Porque a pessoa quer, pediu, humildemente pedindo, por favor, me ajuda, eu estou perdido. Aí você ajuda, consegue. Você fala, a pessoa aceita humildemente o que você está falando, entende, mas enquanto o ego da pessoa não quebrar, está apegado na ideia dela, achando que está certo. Não, estou certo. O mundo está todo errado, eu estou certo. Quando, então, a pessoa estiver sofrendo muito e não encontrar mais saída, vem procurar o caminho. Aí, eu lhe mostro em que pontos estava errada, pois nessa hora já sente arrependimento do fundo do coração, compreende o que eu falo e aceita com humildade a minha opinião. Por isso, toda vez que vocês interferem no meio do processo de salvação, quando a pessoa ainda está imatura, em dúvida e muito presa às suas ideias, os resultados são negativos e gerados pelo apego que ainda continua demasiadamente forte. Tal comportamento é bastante evidente na relação homem-mulher. Se houver interferência, a paixão aumenta. Então, quando alguém me consulta sobre esse tipo de relacionamento, eu simplesmente lhe digo para entregar o problema a Deus. Passo, portanto, a responsabilidade para o Pai Criador. Agindo também dessa maneira, vocês conseguirão, na prática, bons resultados.
Relacionamento é homem e mulher. Tem um ditado velho que fala: briga de marido e mulher, não se põe a mulher, né? Entrega na mão de Deus. Eles vão se entender uma hora ou não sei. Mas não adianta interferir. E nem defender um dos dois lados, viu? Porque a gente não sabe certo e errado. Não tem nem capacidade de saber. Só Deus sabe certo e errado. Ele sabe. Então, Ele resolve. Ele julga. Quantas vezes a gente julgou as pessoas? Olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha o que está fazendo, olha aquilo, olha isso. Sempre olhando para o lugar errado, né? Em vez de olhar para cá, para dentro de si mesmo, olhando fora. O outro erra, o outro é mau, o outro fez isso, o outro aquilo, o outro não sei o quê. Perdendo tempo. Poderia estar olhando para dentro. Poderia estar olhando para dentro e falar: por que eu estou preocupado com o outro está certo, o outro está errado, querendo saber quem está certo e está errado? Querendo saber de onde apareceu alguma coisa, o erro de alguém, achando culpado, querendo achar culpado. Às vezes a pessoa vinha para a missão e falava assim: olha, a esposa do fulano está sofrendo muito, ele está aprontando não sei o quê. A missão falava: quem está sofrendo? A esposa. Por culpa dele. Falava: não, se ela está sofrendo, a culpa é dela. A mácula é dela. A mácula é de quem sofre. Mas a gente não entende isso, né? Acha que o outro faz a gente sofrer. Mas se a gente está sofrendo... vocês conhecem a lei de karma, né? Causa e efeito. A gente plantou em algum lugar, outra vida, não sei. Sofrimento veio. Alguém teve que ser utilizado como instrumento para fazer você sofrer, para eliminar a sua nuvem espiritual. O que a gente faz com uma pessoa dessa? Agradece. Agradece. Ai, que bom. A pessoa me fez sofrer. Dificilmente. É ensinamento de Meixo Sama. É uma novidade que nunca teve. Mas olha só, mudança de atitude nossa. A pessoa fez a gente sofrer. Em vez de despertar um sentimento negativo, desperta um positivo. Você se torna uma pessoa maravilhosa. Sobe. Se você não aceita, acha que outro é. Aqui fica horroroso. Cai. Para onde a gente quer ir? Para cima ou para baixo? A gente quer ser feliz ou infeliz a vida inteira? Porque pessoa que sempre achando que culpa do próprio sofrimento é do político, é do mundo, é do vizinho, é do marido, é da esposa, é do filho, é do cachorro, do papagaio, de tudo que está fora da gente, menos a gente. Não, eu não tenho culpa desse sofrimento, eu sou um santinho, auréola, com asinha, né? Praticamente um santo. Deveria só acontecer coisa boa na minha vida. Não sei por que eu sofro tanto. Ignorância. Ignorância. Ainda não sabe, isso é uma lei. Enquanto a pessoa não despertar para essa lei, vai agir sempre culpando os outros, culpando o mundo, culpando e nunca a si mesmo. Nunca vai julgar a si mesmo. E esse é básico. Que Meixo Sama ensinou julgue constantemente a si mesmo. Não se perturbe com o mal ou o bem dos outros.
Às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa é tão boa, olha, tão boa, tão boa. Será? Não interessa, boa, ruim, isso pra gente não vai fazer diferença nenhuma. O importante é, eu sou o quê? O que eu estou manifestando no mundo? Estou manifestando raiva, ódio, mágoa, rancor, né? O que eu estou manifestando no mundo? Né? Amor, compaixão, misericórdia, né? O que? Se é sentimento bom, é maravilhoso, né? Tão bom, não é? Mas você olhando dentro de você mesmo, outro não adianta, outro esquece, larga a mão, entrega na mão de Deus. Na hora certa, Deus atua na vida da pessoa. Não é a gente não tem força nenhuma para fazer nada, na verdade. O máximo que a gente consegue é pedir para Deus utilizar a gente como instrumento. Mas Ele atua através de nós, como Jorei. É uma ignorância você achar que, eu ministrei Jorei, meu Jorei é maravilhoso. Jorei não é seu. Jorei é luz de Deus. O que a gente pode fazer da nossa parte é se tornar um excelente canal de transmissão. Isso dá para fazer. Cada vez melhorar. Ou servir do jeito que dá, né? Não tem, às vezes do jeito que dá. Como eu só falava, eu tenho que usar panela sem cabo, amassada, chaleira sem bico, sem tampa, xícara quebrada, é o que eu tenho. Então eu tenho que usar isso. Mas se deixar quebrar muito, não tem como consertar mais. Oportunidade vem, 1, 2, às vezes 3, hein? Porque às vezes alguém dedicando o nosso favor, sabe? Fazendo alguma coisa por nós. Oferecendo, só vem, dedica, oferece a dedicação, crédito que obteve para outra pessoa. Aí, aquela pessoa de repente recebe oportunidade. Porque alguém fez trabalho, alguém esforçou para receber. Você tem que reconhecer, né? Senão a gente é o que no mundo? Ingrato, né? Nem agradecer não agradece. Já pensou? Deixa eu ver se eu acho onde eu parei. Atentem para mais um exemplo que também serve para explicar essa mesma pergunta a mim dirigida minutos antes. Quando uma pedra está rolando colina abaixo, será muito difícil impedir-lhe a queda no meio do caminho, além de haver a possibilidade de vocês saírem machucados. Esperem-na, pois, rolar até a base da montanha. Aí, então, mesmo sem tocar-lhe, ela para. Neste caso, polir o Tieshokaku é perceber em que ponto a pedra se encontra, no meio do caminho ou no sopé da colina. Quer dizer, a pessoa está madura para aceitar a verdade? Às vezes, amadurecimento para a pessoa aceitar alguma verdade só vem através de um sofrimento enorme. Quantas vocês conhecem? Sofreu, de repente despertou dentro da pessoa uma fé. A gente vê pessoa que não acreditava em nada. De repente a pessoa passou por um sofrimento enorme e encontrou com Deus. Deus apareceu na vida da pessoa. Deus, que nunca tinha aparecido para a pessoa, apareceu. A pessoa falou, agora eu acredito em Deus. Você conversa, a pessoa fala, nossa, o que aconteceu? Você está diferente. Fala, agora eu tenho fé, acredito em Deus.
quero me tornar uma pessoa melhor. Antes não ligava, não estava nem aí. Desonesto, todo tipo de defeito. Achando que tudo maravilhoso. Ah, se eu não pegar, alguém pega, então eu pego eu. Quantas vezes, gente, isso é tão antigo, né? Está lá a oportunidade de pegar. Oportunidade está lá de pegar. Isso é o que mais tem, a oportunidade de errar. É muito maior, parece, do que a oportunidade de acertar. Parece. Sabe por que parece? Porque não é verdade. Oportunidade de acertar é muito maior do que de errar. O problema é que nós estamos vindo de 3.000 anos de Era da Noite. E todos os conceitos da Era da Noite ainda estão enraizados em nós. Como, por exemplo, esse conceito: se alguém me fizer mal, eu tenho que descontar. Olho por olho, dente por dente. Não é assim. Isso esse conceito é antigo, não é? Cristo, 2.000 anos atrás, falava: não, olho por olho, dente por dente, não. Se te bater de um lado, dê o outro. Não é olho por olho, dente por dente. Agarrar. Oportunidade, todo mundo recebe a oportunidade de praticar o bem. Agarra. Porque é como musculação. Quanto mais você agarra, pratica o bem, mais força você tem para continuar praticando o bem. Se você desistindo por qualquer motivo, né, nunca vai ter força. É como o Mexão falava, a pessoa que bebia muito, né, viciado, alcoólatra. Aí tinha membro que falava: nossa, mas aquela pessoa alcoólatra está vindo aqui bêbado, receber jorei. O Mexão falava: que bom. Só assim ele vai poder melhorar. Porque luz vai enfraquecer o secundário, fortalecer o primordial. Aí uma hora a pessoa vai ter força e falar: chega. Força vem. Mas se a pessoa bebendo, não, bebi, não vou porque não estou muito bom, então não vou. Aí fica difícil. Mesmo não estando bem, vem. Recebe jorei, faz qualquer dedicação, continua. Uma hora consegue. Certeza. Isso é tão certo quanto amanhã o dia vai nascer novamente. O sol vai brilhar. A não ser que acaba alguém apertar o botão, aí não sei. Mas até hoje foi assim, não é? Não muda de repente. Mas isso é uma garantia, né? Pessoa dedicando, melhora. Pode ser que não fica totalmente restabelecido em apenas uma vida. Mas o que é uma vida diante daquilo que nós somos? Seres espirituais criados há milhares de anos atrás por Deus. Duvido que quem está ouvindo isso é espírito novinho que nasceu há pouco tempo. E tudo é espírito velho. Conhece velho, né? Velho cheio de mania, né? Apega naquela ideia, é tão difícil, né, mudar, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, parece que é mais difícil a gente mudar alguma coisa dentro de nós. Mas se você praticando isso todo dia, não é? Sempre mudando. Mesmo velhinho, você vê, mudou alguma coisa diferente, melhorou algum aspecto. Ou vários, né? Pessoa que era terrível, de repente ficou maravilhosa. Pessoa que era tão chato, de repente ficou tão legal. Pessoa que era tão desagradável, de repente tão prazeroso ficar perto da pessoa. Muda mesmo. Isso é rápido, mudou. Da água para o vinho. Não é que muda 100%, mas mudou. E quando muda do negativo para o positivo, fica evidente, né, na nossa vista.
não é? Você conheceu uma pessoa que todo dia estava no bar, bebendo, só falava besteira. De repente você encontra aquela pessoa, a pessoa está sóbria, conversando assunto interessante. Fala, nossa, o que aconteceu? Parou de beber? É, parei. Mudança é tão grande, não é? A pessoa muda porque a pessoa é mais ela mesma, né? Não é aquele falange que anda junto bebendo com a pessoa. Fica uma loucura, né? Falange mesmo. 40, 50 espíritos em volta da pessoa se alimentando daquela prazer do álcool, né? Ou pode ser do sexo, ou de outra droga, esse prazer mundano. Tem espírito apegado nisso, né? Encosta na pessoa. Não é fácil. É difícil, hein? Coitado quem passar por isso, viu? Mas também karma, né? Tipo de karma. Mas quando você consegue vencer também, cria uma força muito grande, viu? Pessoa que é ex-viciado, se conversa com a pessoa é uma firmeza, uma força, né? Parece uma fortaleza. Incrível, né? Interessante isso, né? Porque ganhou força, ficou forte. Interessante. Tá bom, 10 horas. Muito obrigado a todos. Até mais tarde, né? Hoje é terça. Então, 7h30 hoje. 10ª aula? 10ª aula do livro Seguindo Meixo-sama. Tem acho que 2 capítulos que eu... Ou então, para não pular a aula, não vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, só pelo Facebook. Pelo Facebook é mais tranquilo. Dá para falar à vontade aquilo que Meixo-sama falou. Então, somente pelo Facebook. Tá? Pelo YouTube não. Senão corre risco. Porque o assunto é bem polêmico, né? Bem polêmico, não dá para falar no YouTube. Não é no Facebook que dá. Que bom, né? Tem algum lugar ainda para falar, né? Ótimo. Muito obrigado a todos. Até mais tarde, se Deus quiser.